Fala, fiel. Tudo certo com vocês? Hoje o papo é sério, é quente, é sobre o Corinthians e as últimas notícias que mexem com o coração da torcida. O Timão volta a campo nesta quarta-feira, 7 da noite, em Bragança Paulista, para enfrentar o Red Bull Bragantino, e já tem problema de última hora para o Dorival Júnior resolver. Quando parecia que o elenco estava completo, vem a bomba: Hugo Souza está fora do jogo. Pois é, o goleiro que vinha sendo dúvida já na partida contra o Grêmio, por causa de uma luxação no ombro, não conseguiu se recuperar completamente e acabou ficando de fora da lista. Ele até tentou, treinou nos últimos 2 dias, mas sentiu de novo depois de uma pancada forte na coxa e, para não correr risco, o departamento médico optou por preservar. Com isso, Felipe Longo ganha mais uma oportunidade no gol do Timão. O jovem arqueiro, revelado na base corintiana, tem apenas 20 anos, mas já mostrou personalidade quando foi exigido. Ele jogou aquele clássico difícil contra o Santos, em que o time não foi bem e acabou perdendo por 3-1, mas também brilhou na vitória sobre o Vitória, quando fez uma defesa espetacular nos acréscimos, salvando o resultado e garantindo 3 pontos preciosos. Agora, mais uma chance para o garoto mostrar serviço. É o tipo de oportunidade que pode mudar uma carreira. O Corinthians confia nele, e a Fiel também está de olho, torcendo para que o Longo mantenha a segurança no gol. Enquanto isso, o Hugo segue se recuperando e, na sequência, vai se apresentar novamente à seleção brasileira. Sim, o cara foi convocado mais uma vez e isso é motivo de orgulho para a torcida. Mesmo com a concorrência pesada entre os goleiros, ele vem sendo observado de perto. O Alisson ainda está machucado, o Ederson continua sendo um nome forte pela trajetória que construiu no futebol europeu, e o Bento vem se firmando no Atlético, mas o Hugo corre por fora e tem mostrado potencial. É um daqueles casos em que o jogador não pode vacilar, porque sabe que cada treino, cada jogo, pode definir o futuro dele com a camisa da seleção. No amistoso contra o Japão, o Brasil acabou perdendo e o desempenho defensivo deixou a desejar. O Hugo teve participação em um dos gols, mas é justo dizer que a falha veio de um erro coletivo. O Fabrício Bruno errou em 2 lances que desorganizaram toda a defesa, e isso acabou refletindo no goleiro. Mesmo assim, o técnico da seleção preferiu manter a confiança no Hugo e o chamou de novo, o que mostra que o trabalho dele no Corinthians está sendo reconhecido. Agora, voltando ao Timão, o Dorival Júnior precisa reorganizar o time sem o seu goleiro titular. A provável escalação deve ter Felipe Longo no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, João Pedro Tcheca e Gustavo Henrique formando a zaga, com Ranieri atuando como aquele volante moderno que recompõe na defesa e ajuda na saída de bola. No meio, Maicon, Carrilho e Rodrigo Garro devem começar, mas existe uma dúvida se Breno Bidon pode ganhar espaço. Na frente, Memphis e Yuri Alberto devem comandar o ataque. É um Corinthians que começa a ganhar cara, com padrão tático definido e jogadores mais entrosados. O Dorival vem conseguindo dar estabilidade, e isso tem sido visível dentro de campo. Ranieri, por exemplo, virou peça-chave nessa estrutura. O cara tem ajudado demais na sustentação defensiva, faz a cobertura quando os laterais sobem e ainda participa da construção das jogadas. Desde que ele assumiu essa função, o time parece mais equilibrado. E quando o sistema defensivo funciona, o resto flui naturalmente. O treinador também merece crédito por ter encontrado um equilíbrio entre defesa e ataque. Ele entendeu como explorar o melhor de cada jogador. O Garro é o cérebro criativo, o Memphis é o nome de peso que chama a responsabilidade, e o Yuri é aquele atacante que vive de momentos, mas quando está confiante, é letal. A ideia é manter essa espinha dorsal, mesmo com as ausências pontuais. Agora, falando em Memphis, mais uma polêmica estourou nos bastidores. O Corinthians está devendo valores de bônus e direitos previstos em contrato. O acordo prevê pagamentos espaçados de luvas que chegam a 1 milhão de euros cada parcela, e parte desses valores não foi quitada. Somando tudo, as pendências com o jogador ultrapassam 20 milhões de reais, considerando premiações e metas de desempenho. Cada gol, cada assistência, cada sequência de jogos ativa um gatilho contratual, e o clube tem acumulado esses débitos.
O problema é que o assunto voltou à tona depois que documentos internos do conselho do clube foram divulgados, mostrando conselheiros questionando o contrato do Memphis e dizendo que os valores estão fora da realidade do Corinthians atual. É mais um capítulo da briga política que insiste em se misturar com o futebol. O contrato foi vazado por oposição interna ainda na gestão anterior, e desde então virou munição para quem quer desgastar a atual diretoria. Mas vamos ser sinceros, o Memphis pode até ter um contrato pesado, mas dentro de campo ele entrega. Ele foi determinante na conquista do Campeonato Paulista, decisivo na arrancada do ano passado que salvou o time de uma temporada trágica, e continua sendo a principal referência ofensiva do elenco. É um jogador que muda o patamar técnico do time. Sem ele, o Corinthians provavelmente estaria em situação muito pior. É claro que o custo é alto, ninguém discute isso. Mas quando a gente fala de investimento, é preciso entender o retorno que ele gera. Não é só o que ele faz dentro de campo, é o impacto fora dele também. O Memphis trouxe visibilidade, movimentou as redes sociais, atraiu o público, melhorou a imagem do clube e aumentou a autoestima da torcida. Depois de anos de instabilidade, o Corinthians voltou a ser assunto por causa de um jogador que faz diferença. Isso tem um valor simbólico e financeiro que nem sempre é fácil de medir. O problema, no fundo, não é ter um craque caro. É não ter estrutura para sustentar um projeto desse tamanho. O clube gasta demais com contratos de jogadores que não rendem, paga salários altos para quem nem entra em campo e ainda arca com partes de vencimentos de atletas que estão jogando em outros times. É um sistema que drena recursos e deixa pouco espaço para investimentos certeiros. Quando se compara o salário do Memphis com o de jogadores que ficaram encostados por anos, como Luan, Jonathan Cafu e outros casos mal explicados, dá para entender que o problema financeiro do clube vai muito além de um único contrato. O Memphis custa caro, mas entrega. Já outros, custaram caro e não deram retorno nenhum. Então, é justo dizer que o buraco é mais embaixo. O que falta ao Corinthians é uma gestão moderna, capaz de planejar melhor os investimentos. Em vez de contratar primeiro e pensar em como pagar depois, o clube precisa se organizar, buscar parceiros, dividir responsabilidades e explorar o potencial da própria marca. A camisa do Corinthians é gigante, é uma das mais pesadas do futebol mundial, e isso tem que ser transformado em receita. O problema é que, muitas vezes, o clube vive apagando incêndio e não consegue planejar o futuro. E enquanto isso, dentro de campo, o time tenta seguir firme. O foco agora é manter a sequência positiva. O Corinthians vem de 3 vitórias seguidas, contra Atlético Mineiro, Vitória e Grêmio, e tenta emplacar mais um bom resultado para seguir subindo na tabela. O time já começa a sonhar com um G8, e por mais que pareça distante, o momento é de confiança. Dorival conseguiu ajustar o grupo, e os jogadores parecem comprar a ideia. Do outro lado, o Red Bull Bragantino vive fase oposta. São 4 derrotas seguidas, o que torna o jogo ainda mais perigoso, porque o adversário entra pressionado e querendo dar uma resposta. O Corinthians sabe que precisa jogar com inteligência, explorar os espaços e manter a concentração, especialmente fora de casa, onde os erros costumam ser fatais. E quando a gente fala em emoção, não tem como não lembrar da relação intensa entre o Corinthians e a Fiel. Esse laço vai muito além dos resultados. É sobre entrega, superação e principalmente identificação. O time pode até enfrentar crises, mas a torcida nunca abandona. É aquele amor que atravessa fases ruins e ainda assim lota o estádio, empurra o time, canta até o apito final. E é por isso que o Corinthians sempre tem chance de se reinventar, porque a energia que vem das arquibancadas é única. Agora, o desafio é transformar esse apoio em força dentro de campo, especialmente no momento em que o clube tenta reencontrar equilíbrio entre o futebol e a parte financeira. O Dorival Júnior sabe que o caminho é longo. Desde que assumiu, ele vem tentando dar uma nova cara ao Corinthians, e o trabalho começa a dar resultado. O sistema tático ficou mais consistente, o time aprendeu a se defender melhor e tem mais confiança na construção das jogadas. Ranieri virou o símbolo dessa transição. É o jogador que faz o time respirar entre defesa e ataque. Ele se posiciona bem, tem leitura de jogo e virou aquele homem de confiança do técnico.
A torcida já percebeu que ele mudou a dinâmica da equipe, trouxe uma solidez que o Corinthians não tinha há um bom tempo. Outro ponto que merece destaque é o comportamento coletivo. Mesmo com todas as turbulências, o grupo parece unido. O ambiente melhorou, e isso é visível nos jogos. Jogadores como Maicon e Garro começaram a render mais, e o entrosamento com Memphis e Yuri tem funcionado. O time aprendeu a alternar momentos de intensidade com posse de bola mais controlada. Não é mais aquele Corinthians que sofria para sair jogando e que parecia perdido quando o adversário pressionava. Agora, há uma ideia clara de jogo. O Dorival tem insistido muito na compactação e na disciplina tática. E é isso que tem feito a diferença nas vitórias recentes. Contra o Atlético Mineiro, por exemplo, o time mostrou maturidade. Contra o Vitória, venceu com autoridade mesmo fora de casa. E diante do Grêmio, foi eficiente, soube sofrer quando precisou e aproveitou as chances criadas. 3 vitórias seguidas que mudaram o clima no clube. O torcedor começa a acreditar de novo. Mas o treinador sabe que o maior inimigo do Corinthians neste momento é a instabilidade. A equipe ainda oscila e, por isso, precisa manter o foco. O jogo contra o Bragantino será um bom teste. É um adversário que gosta da bola, que pressiona alto e tem um estilo de jogo bem definido. Jogando em Bragança, o Bragantino costuma ser intenso, então o Corinthians vai precisar ser inteligente, explorar os contra-ataques e não desperdiçar as chances. E aí entra a importância do Memphis Depay. Dentro de campo, ele é o jogador que mais desequilibra. Mesmo com toda a polêmica sobre valores e dívidas, não há como negar o impacto que ele causa. Quando a bola chega nos pés dele, o ritmo muda. Ele atrai a marcação, abre espaço para os companheiros e ainda é decisivo nas bolas paradas. É o tipo de jogador que o adversário respeita, que muda a forma como o outro time defende. É natural que o nome dele esteja sempre em destaque, mas também é preciso reconhecer o contexto. O Corinthians vive um momento financeiro delicado. As contas estão no limite, há pendências salariais, processos antigos e cobranças de contratos mal administrados. O problema é estrutural, não de agora. Há anos o clube vive de remendos, tentando equilibrar dívidas com receitas e improvisando soluções de curto prazo. E é aí que a contratação de um jogador como o Memphis divide opiniões. Ele é caro, mas é um investimento que, em tese, traz retorno esportivo e comercial. A questão é que sem uma estrutura de gestão sólida, qualquer movimento desse tipo vira um peso. Mesmo assim, a presença dele é fundamental. Memphis mudou o patamar técnico do elenco. Ele se tornou uma referência dentro do vestiário, inspira os mais jovens e cobra comprometimento. A postura dele em campo é de líder, e isso contagia. Muitos jogadores cresceram jogando ao lado dele. É um cara que eleva o nível do treino e que faz o grupo acreditar que dá para competir com qualquer adversário. Mas é claro que existe o outro lado. O torcedor vê as notícias sobre dívidas, sobre atrasos de pagamentos, e sente aquele medo de o clube perder o controle novamente. Já vimos esse filme antes. Jogadores caros, elenco inchado e resultados que não aparecem. Só que neste caso a história é diferente. O Memphis entrega. Ele é o principal nome do time e participa diretamente das vitórias. O debate não é sobre se ele merece o que ganha, e sim sobre o quanto o clube está preparado para sustentar esse tipo de investimento. O futebol moderno exige planejamento. Não dá para depender de improvisos, de promessas vazias ou de apostas políticas. É preciso gestão, profissionalismo e visão de longo prazo. E é isso que o Corinthians precisa buscar. O clube tem uma das maiores torcidas do mundo, uma marca gigantesca e um potencial comercial enorme. Mas isso precisa ser bem administrado. Enquanto isso não acontece, o futebol vai tentando sobreviver. E mesmo com todos esses desafios, o Corinthians tem motivos para acreditar. As 3 vitórias seguidas deram moral, o time subiu na tabela e começa a sonhar com algo maior. A 10ª colocação pode virar uma vaga na pré-Libertadores, e isso mudaria completamente o cenário para o próximo ano. A cada ponto conquistado, o time se distancia da zona de perigo e ganha confiança. O torcedor, que há pouco tempo estava desanimado, agora volta a empurrar,
a acreditar que dá para terminar o Brasileirão de cabeça erguida. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Os bastidores do Parque São Jorge estão fervendo. Ninguém confirma oficialmente, mas o burburinho que ecoa pelos corredores do clube é de que Yuri Alberto pode estar de malas prontas para deixar o Corinthians, e, segundo fontes próximas à diretoria, a negociação que antes parecia impossível agora é tratada como uma questão de tempo. O atacante, que chegou como uma das grandes apostas do futebol brasileiro e foi o protagonista de uma das transações mais caras e complexas dos últimos anos, teria se desgastado com a situação financeira do clube e com o ambiente interno. O rumor ganhou força após o jogador demonstrar certo desânimo nas últimas partidas e, principalmente, depois de uma reunião a portas fechadas entre seus representantes e dirigentes alvinegros. A verdade por trás dessa história, dizem, envolve muito mais do que apenas desempenho dentro de campo. O negócio que trouxe Yuri de volta ao timão teria deixado feridas abertas entre empresários e conselheiros, principalmente pelo custo alto e pela troca polêmica que envolveu jovens promessas. Agora, com o clube enfrentando pressão política e contas apertadas, a saída do camisa 9 surge como uma solução conveniente e, ao mesmo tempo, uma dor de cabeça esportiva. Nos bastidores, há quem garanta que um clube europeu, cujo nome ainda é mantido em sigilo, já fez sondagens. Outros falam em uma proposta do Oriente Médio, tentadora do ponto de vista financeiro. O Corinthians, por sua vez, nega qualquer negociação em andamento, mas não convence a torcida, que lota as redes sociais cobrando transparência e relembrando as promessas feitas na contratação. Yuri Alberto, que sempre se mostrou identificado com o clube e com a Fiel, ainda não se pronunciou publicamente. Mas fontes internas garantem, o clima já não é o mesmo. A relação entre jogador e diretoria estaria por um fio, e o silêncio das partes só alimenta as especulações. O que era para ser uma história de sucesso pode estar prestes a terminar em um daqueles capítulos que o torcedor prefere esquecer. E, se os rumores se confirmarem, o Corinthians poderá ver seu investimento mais caro dos últimos anos deixar o clube pela porta dos fundos, em meio a muita polêmica, ruído e promessas quebradas. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!